Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, amar, amar? Nada mais importa. Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher embora, mãe. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Te aceitamos. Venha comigo. Alguma dúvida? Tô mais do que pronto, mensageiro. Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em todos os corações. Aqui estamos iniciando Espiritismo e Educação, programa que vai ao ar toda segunda-feira, às 8h30 da noite, pela web rádio Estação da Luz, procurando trazer as informações do Espiritismo e a sua aplicação na educação. Já dando aí uma boa noite ao nosso Wilson, que é lá de Recife, Pernambuco. E passando a palavra, a sua saudação ao nosso querido Ronaldo Gomes, que já está aí compartilhando a tela conosco. Seja bem-vindo, Ronaldo. Obrigado, Marcos, Tavares, todos que estão aí nos assistindo. Muita paz e gratidão mais uma vez. Vamos aos nossos estudos. Vamos sim. E hoje nós vamos à terceira e última parte do estudo que estamos fazendo, com base no livro Educação do Espírito, Introdução à Pedagogia Espírita, do Walter Oliveira Alves, publicação do Instituto de Difusão Espírita, que tem a sua sede lá em Araras, no estado de São Paulo. É uma obra importantíssima e nós estamos aqui conversando, tendo por base o texto do Walter Oliveira Alves, do seu capítulo 1º desse livro. É um capítulo que tem por título A Educação do Espírito. E hoje é a terceira conversa, porque realmente o texto do Walter nos deu ensejo para várias considerações a respeito da educação do espírito, falávamos de família, da escola, do próprio centro espírita. E nós viemos acompanhando aqui o seu texto, e agora vamos para a parte final. Não é isso, Ronaldo? Perfeito, Marcos. Eu já vou entrar aqui, como diz no velho ditado, né, de sola, porque ele é bem enfático aqui e nas considerações dele ele faz uma grande abordagem e um chamado para nós espíritas. Não que sejamos o melhor. Por isso, Marcos, que eu destaquei isso aqui, para que pudéssemos, nesse texto que ele faz chama essa atenção aos espíritos, para ver a importância, que não é uma coisa de brincadeira, mas não somos os melhores. E ele diz aqui, está bem claro, educar, pois, é na última página do 15, é o último parágrafo da página 15. Educar, pois, em seu verdadeiro sentido, é a tarefa que se destaca. Olha que interessante. Estando todo esse trabalho alicerçado na moral evangélica, conforme observamos em Kardec.
Isso aqui nós estamos dando uma ênfase, mais uma vez. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. A bandeira que levantamos bem alto é a do espiritismo cristão e humanitário. Marcos, aqui cabe uma grande consideração para que possamos desmistificar essa coisa que o espiritismo é a tábua de salvação, que nós, os espíritos... Gente, menos, não é isso. Está bem claro aqui, o espiritismo cristão e humanitário, numa visão universalista. Por favor, Marcos. São Walter Oliveira Alves está aqui trazendo para nós as palavras do próprio Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, palavras essas, como ele indica aqui, que estão em O Livro dos Médiuns, na questão de número 28, ou no item 28 do Livro dos Médiuns. E Kardec é muito claro, né? O Espiritismo cristão, Espiritismo humanitário. Nós temos que lembrar que o Espiritismo, através da palavra dos Espíritos, veio reviver o Evangelho. Mas o fato de reviver o Evangelho na sua pureza, na sua simplicidade, você colocou bem, Ronaldo, não quer dizer que o Espiritismo seja mais uma doutrina salvacionista do ser humano. Não. O Espiritismo não salva ninguém. Somos nós que nos salvamos se seguirmos as lições do Evangelho, que o Espiritismo estuda à luz da imortalidade da alma, da reencarnação e assim por diante. E é importante fazermos esse tipo de colocação, porque temos assistido, nos últimos tempos, uma onda salvacionista, mística, dentro do movimento espírita, e vendo os centros espíritas virarem hospitais. Mas não é hospital da alma. Se fosse hospital da alma, tudo bem. Mas hospital dos nossos corpos orgânicos. Eu já fiz diversas palestras em instituições espíritas muito grandes, e são grandes porque realizam tratamento espiritual. E aí tem aquela massa de pessoas que frequentam semanalmente o centro espírita para que possam receber esse tratamento. E centros espíritas com milhares de pessoas. E aí começam a introduzir coisas que não têm nada a ver com a prática espírita. Por exemplo, os médiuns passistas, aqueles que trabalham no tratamento espiritual, todo mundo vestido de branco. Isso não existe na prática espírita, porque para os espíritos, portanto, para nós espíritas, a roupa é indiferente. Tanto faz como tanto fez. Se você usa branco, preto, azul, vermelho, o que importa é o pensamento e o sentimento. É isso que importa. Nós não temos roupas especiais, não temos rituais, nada disso. Mas agora vamos deixar uma pergunta no ar. O Espiritismo existe para realizar a nossa transformação moral ou para substituir os médicos, os medicamentos e os hospitais? Nós temos que pensar nisso. O corpo é passageiro e nós não somos o corpo. Eu sou a alma imortal ou espírito imortal. Claro que eu tenho que cuidar do corpo. Claro que isso faz parte também da doutrina espírita, porque nós sabemos que através do passe, da oração, da água magnetizada, tudo isso auxilia energeticamente o nosso corpo orgânico. Nós sabemos que os benfeitores espirituais, em tendo autorização para isso, podem sim fazer intervenções cirúrgicas perispirituais no nosso corpo, melhorando o nosso estado de saúde. Mas essa não é a essência do Espiritismo. E o Walter começou muito bem aqui o seu texto, neste último parágrafo aqui da página 15. Educar, pois, em seu verdadeiro sentido, é a tarefa que se destaca. Onde se comentamos, boa noite, Ivonete, que está aí nos acompanhando. Então, educar é a tarefa que se destaca. Porque o Espiritismo
ele existe para nos educar, que é bem diferente de dizer que o Espiritismo existe para nos salvar. É diferente. Tá? Mas para nos educar, sim. Estamos nos educando através da doutrina espírita? É a pergunta que nós temos que deixar no ar. Não é, Ronaldo? Ele faz aqui um questionamento até sobre o Livro dos Médiuns, questão 28 e 350, que é oportuno se todos puderem anotar. Questão 28 e 350, estudem, vão lá no Livro dos Médiuns, veem, leem, estudem essas questões. E ele faz essa colocação aqui, que mais essa educação que transforma, regenera, equilibra e conduz ao desenvolvimento integral do espírito. É tarefa de educação com Jesus. E aí, Marcos, é que entra a beleza do espiritismo. Você foi feliz em toda a sua colocação. Com Jesus. Vamos nos espelharmos em Jesus quando estivermos numa casa espírita. Marcos colocou bem ali que há momentos o passe, por exemplo, né, as operações espirituais, enfim. Mas com Jesus também houve, ele fez lá as transformações, as curas, mas todo mundo tocava nele, mas não era curado. Vamos desmistificando a situação. Vós sois Deus, o que eu faço, podeis fazer. A nossa fé, a nossa colocação, de fato, sobre as bases em que a codificação foi realizada por Kardec, é o que ele diz com Jesus. O que Jesus faria se fosse, em tal caso, na casa espírita? Só que não vai nenhuma crítica. Não pensem que o Marcos fez isso. Nós nos conhecemos há mais de 40 anos, Marcos. Então, por isso que eu posso falar e você sabe disso. Quem escuta você falar está sendo contra porque bota roupa branca. Não é isso. Não confunda alhos com bugalhos. Quer botar roupa, bota. Mas não coloca como espiritismo. É essa abordagem, espiritualista, como vocês quiserem. Mas acaba se enraizando de tal maneira que a visão, o que traz a doutrina espírita a nós é o espírito. O corpo, simplesmente uma vestimenta. Qualquer outra coisa é o quê? É um veículo, nada mais. O que manda são a nossa conduta, uns com os outros. A nossa transformação pessoal não é a transformação do outro. São essas coisas que precisamos trazer para nós na educação, como ele diz, com a educação com Jesus. Quando a mulher toca em Jesus, está todo mundo tocando nele, os fenômenos. Eu estou trazendo isso para que vocês percebam, como o Marco já colocou, que os fenômenos existem a mais cheias, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, seja de dia, seja de noite. E o Espiritismo, a doutrina espírita, veio como ciência também explicar estes fenômenos de uma forma educativa. Através da educação, como ele fala aqui, que transforma, regenera, equilibra e conduz ao desenvolvimento integral do espírito. Então, qualquer coisa que venha a mais, que é incorporada dentro do grupo espírita, não temos nada contra. Mas a beleza está em nós. O que eu faço do meu pensamento, o que eu faço com o meu coração, com o meu sentimento, com amor, comigo mesmo, com o outro. E ele diz aqui que esse evangelizar, em seu profundo sentido de educação do espírito, mais uma vez ele coloca aqui, educação do espírito, será a tarefa das mais importantes na casa espírita. Então, nós precisamos levar, de fato, a codificação tal qual ela é. Porque, senão, Marcos, acaba essas mistificações, essas distorções que não são necessárias. Repito, nós somos contra as ações de outras denominações, não importa. Mas estou falando aqui do espiritismo tal qual deve ser. Isso é importante, Ronaldo, até porque o Walter Oliveira Alves, no final aqui do seu texto, né, do capítulo, né, ele dá uma ênfase enorme
ao Centro Espírita e Educação. Então, hoje é um programa em que nós vamos ter que falar do Centro Espírita. O que ele representa? E o Centro Espírita é escola de almas. Tecnicamente falando, alma é o espírito reencarnado. Então, somos nós. Por isso, o Espiritismo é escola de almas, que somos nós aqui. Ora, uma escola não pode se desviar da sua finalidade, que é educar. Educar esse espírito reencarnado. Antes de iniciar o programa, eu estava vendo aqui algumas notícias, e agora aqui no Brasil, mesmo na Europa, nos Estados Unidos, está se discutindo muito essa questão das regras para o uso da inteligência artificial, o problema das redes sociais e as crianças. Então, eu estava comentando com a minha esposa que, mais uma vez, estão fugindo do que precisa ser feito. E já estão falando aí, um estatuto, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, vamos criar um Estatuto da Inteligência Artificial, né, com as regras, etc. Não vai adiantar. Por quê? Porque se não educarmos as pessoas do ponto de vista moral, da formação do seu caráter, você pode ter os estatutos que quiser, pode ter as leis que quiser, que sempre teremos aqueles que vão burlar e vão utilizar as coisas para o mal. É por isso que nós dizemos que muitas leis não funcionam. Não funcionam porque as pessoas continuam egoístas, orgulhosas, vaidosas, hipócritas e assim por diante. E, portanto, vão cometer o mal mesmo existindo toda uma legislação específica regulando aquele assunto. Portanto, nós voltamos para a educação. E aí o Walter coloca aqui no seu texto a questão de educarmos com Jesus. E que evangelizar deve ser a tarefa prioritária do Centro Espírita. Deve sim. Precisa ser a tarefa prioritária do Centro Espírita. Para nós comunicarmos a essas novas gerações a imortalidade da alma, a paternidade divina, a reencarnação, a lei de evolução, com todas as suas consequências de ordem moral. Esse é o grande trabalho que nós precisamos fazer. Agora, para isso, é preciso permitir que as crianças, os adolescentes, os jovens tenham ampla participação nesse processo. Precisamos fazer com que eles se sintam desafiados, que eles possam pensar, realizar as suas descobertas, colocar em ação as suas vivências, suas habilidades, suas competências. Para isso, nós temos que mudar o modelo que temos praticado no processo de ensino-aprendizagem, que é esse modelo do eu ensino e você tenta aprender. O evangelizador espírita tem que se conscientizar que ele não está no centro espírita para dar aula. Ele não está lá no centro espírita para ficar ensinando espiritismo, mas para levar os educandos em situações de desafio, para que eles tentem colocar em prática o que estão aprendendo do espiritismo na vida e possam, através da arte e uma série de outras atividades, compreender a questão do espírito, do mundo espiritual, da reencarnação e assim por diante. O Walter Oliveira Alves, vou mostrar de novo, nesta obra que nós estamos utilizando aqui, Educação do Espírito, ele, a partir lá do capítulo 3, da última parte do livro, ele só trabalha atividades práticas, que ele, durante anos, desenvolveu na evangelização do Instituto de Difusão Espírita de Araras. Uma autora também, que trabalha isso de forma belíssima, é a nossa Lúcia Moisés, que tem vários livros publicados mostrando uma nova dinâmica para a evangelização espírita.
Agora, o que é comum entre os educadores espíritas? O Walter Oliveira Alves, a Lúcia Moisés, Ney Lobo, Herculano Pires, Heloísa Pires, Sandra Borba, etc., etc., porque eu vou esquecer alguns nomes. O que é comum em todos eles? Que a educação é prioridade. Tem que ser. Educação com Jesus. Porque nós temos o Evangelho já há 2000 anos. E a questão não é decorar o Evangelho. Ah, essa passagem que o Ronaldo falou lá, da cura, está lá em Mateus, capítulo tal, versículos tais. Isso é só uma informação. Nada mais do que isso. A questão é o seguinte: tem tratamento espiritual? Tem. Você participa do tratamento espiritual? Ok. Tem reunião de desobsessão? Ah, tem. Tem serviço de assistência e promoção social? Tem. Tem isso, tem aquilo? Tem. Você participa? Né? Participo. Agora a questão é a seguinte: você está trabalhando realmente com todo o amor, tentando aprender sempre e se melhorar, se transformar, ou você está frequentando o centro espírita como em encarnações passadas você simplesmente frequentava a igreja, seja ela a católica ou a evangélica protestante. Nós não podemos repetir isso no centro espírita. E eu quero ressaltar aqui, Ronaldo, também a fala que você fez, que precisamos conhecer o espiritismo, conforme ele está na codificação espírita. Ou seja, estudar, reestudar, estudar e reestudar até o final desta existência as obras da codificação. E olha que nós vamos chegar no final da existência, mesmo que nós dois, ou seja, eu e o Ronaldo, a gente vá até os 90, 95 anos, mesmo assim nós não vamos conseguir saber tudo. Nós vamos desencarnar e ainda vamos ser surpreendidos com estudos e cursos do mundo espiritual. Eu falo, caramba, eu estudei durante 70 anos a codificação e não tinha percebido isso, não tinha entendido desse jeito. Então, é preciso compreender o espiritismo com a maior profundidade possível, porque aí nós conseguiremos, no centro espírita, não deixar que ideias místicas, salvacionistas, etc., e determinadas práticas, entrem no centro espírita. Por que temos que fazer essa barreira? Porque isso não é espiritismo e, obviamente, vai deturpar, vai desvirtuar a prática do próprio espiritismo. Então, estudar sempre. E evangelizador espírita, além de ter que estudar o espiritismo, isso é óbvio, como dizem também a maioria dos autores, precisa estudar para ter noções de psicologia e de pedagogia. Afinal de contas, o evangelizador está ali do centro espírita para educar. Como educar sem saber nada de educação? Então, precisa também estudar essa área. Não é, Ronaldo? E mais do que isso, você colocou bem o educar e também o estudar. Temos que estudar. Na espiritualidade, até hoje, pelo que eu sei, pouco que sei de doutrina espírita, as obras são estudadas também na espiritualidade. Até porque é a base da codificação. E temos as obras complementares, como obras do Chico Xavier, Ivone A. Pereira, essa agora aí, que vem complementar a base que está lá em Kardec na sua codificação, à luz dos Espíritos, à luz de Jesus, trazendo a nós a imortalidade da alma. Então, o estudo ele é fundamental. Como eu posso estar à frente de alguma parte dentro da casa espírita se eu não sei o básico? E aí tem outra palavrinha que é humildade. Sermos humildes. Não somos o expert dos assuntos, mas temos que conhecer aquilo que estamos defendendo. Conhecer, ter convicção dos conteúdos e saber como colocar. Quando o Marcos fala na pedagogia, precisa estudar ser pedagogo, mas estudar o que é a pedagogia, uma didática. O evangelizador precisa estar realmente inteirado
sempre à frente, ainda mais hoje com a tecnologia. Nós somos de uma época que não tinha nada disso. Então, hoje você tem a tecnologia que te facilita em muito esses estudos. E não somos eu e Marcos que estamos colocando isso. Kardec, como educador, fez isso. Ele usou didática, ele era professor, ele era um pedagogo. Então, ele tinha essa facilidade em trazer para nós a base, até mesmo na conversa com os espíritos, porque assim, ele foi um cientista também, era físico, ele tinha um complemento ainda maior do que isso, mas essas perguntas não surgiram a fã da situação. Foi na humildade dele também. Ele era humilde, ele tinha todo um conhecimento, era um doutor, ele sabia em si como se colocar na sua humildade. Era o bom senso encarnado. Não é isso que é chamado? Está lá, o bom senso encarnado. Então, ele nos coloca aqui também, o Walter, uma coisa importante: a casa espírita como um todo necessita preparar-se para o grandioso compromisso que lhe cabe. A imensa tarefa de educar os espíritos que renascem entre nós. Olha que interessante. Mas olha a observação dele. Olha só. Para isso é preciso reconhecer que também somos espíritos necessitados. Olha que interessante. De nos educarmos, de sintonizarmos com o Cristo para que o sentimento cristão vibre em nossos corações e possamos assumir a postura de espírito evangelizado. Porque, às vezes, eu estou rindo, porque é fácil, né? Nós somos, às vezes, aquele médico que receita, ele receita, mas não toma o remédio. O remédio é só para o outro. O remédio não é para ele. Então, essas observações são importantes. Então, nós temos que estudar. Se nós olha, eu fiz catequese antes de ser espírito com 13 anos. Com 9 eu já conhecia a doutrina espírita, conhecia. Mas minha mãe queria que eu fizesse. Eu fiz o catecismo. Eu estudei espiritismo lá na catequese? Não, estudei catecismo, na visão católica, apostólica romana. Se fosse numa igreja protestante, com qual que seja a denominação, mas protestante, eu iria estudar o protestantismo, dentro da visão da denominação que cada uma lá tem. Testemunho de Jeová, Assembleia de Deus, hoje tem até uma variante, enfim. Mas eu estou numa casa espírita, eu vou estudar o quê? O que a base que Kardec, a luz do espiritismo, me traz de uma maneira salutar, pedagogicamente, homeopaticamente falando, tem todo um contexto que nós já abordamos aqui. Marcos, está aqui. Falar dos espíritos, mas eu mesmo ainda não, eu não sei se eu sou um espírito ou eu estou com o espírito, Marcos. Eu tenho essa dúvida. Eu sou um espírito ou eu tenho um espírito? Pois é, sabe, Ronaldo? Você fez colocações muito importantes. Quando você vai num templo budista, obviamente que você não vai lá para estudar o judaísmo. É um templo budista. Se você vai numa sinagoga judaica, claro que você não vai lá procurar estudar o evangelho, né, na percepção católica. É uma sinagoga judaica. Lá, obviamente, que eles ensinam o judaísmo. E assim por diante. No centro espírita, o que nós vamos estudar? O espiritismo. É lógico, é a lógica. Mas nós ainda encontramos centros espíritas em que o estudo do espiritismo não é prioridade. A prioridade são as reuniões mediúnicas, prioridade é o tratamento espiritual, a prioridade é distribuir cestas de mantimentos para as famílias assistidas. Tem um monte de prioridades. Mas estudar a doutrina espírita não é prioridade. Aí muitos dirigentes dizem, não, é que aqui é muito difícil, sabe? As pessoas não gostam de estudar, e aí não adianta montar o grupo de estudo, porque não vai quase ninguém, fica uma meia dúzia. Daí a evangelização das crianças. Esse é um outro problema, porque faltam voluntários para evangelizar e coisa e tal. Então, assim, na quarta-feira à noite, nós damos o passe nas crianças, né, que os pais trazem aqui, porque tem a palestra, e a gente dá o passe nas crianças. Gente,
O centro espírita existe para brincar de espiritismo? Não, claro que não. É no centro espírita onde nós vamos conhecer o espiritismo. Sim, hoje isso está ampliado, porque nós também temos os grupos de estudo online, né, pela internet. Mas é grupo de estudo. Não é para bate-papo vazio, não é para piadinhas, esse aqui... Tá... Ô, Ronaldo, gostei dessa sua blusa, hein? Ô, legal, caramba, olha aí. Qual é a marca, hein? E já estamos lá, e fala daqui, fala dali. Ah, não posso esquecer de comentar. Agora parece que seu time engrenou, hein? Gente, é um grupo de estudo do espiritismo. E, portanto, nós temos que falar sobre o espiritismo, temos que falar sobre o evangelho, temos que tentar compreender a nossa doutrina, entender os ensinos de Jesus para aplicá-los. Não aos outros, que é outro problema, é aplicar a mim mesmo. Então, os dirigentes dos centros espíritas, os frequentadores e trabalhadores dos centros espíritas precisam pensar com maior profundidade. Porque o espiritismo não é mais uma religião na face da Terra. O espiritismo é uma filosofia espiritualista, com graves consequências morais e com base na ciência, porque o espiritismo é uma ciência de observação, que dos efeitos remonta às causas, descobrindo o espírito e dizendo que nós somos o espírito. Ah, cheguei na sua pergunta, Ronaldo. Afinal de contas, eu sou um espírito ou tenho um espírito em mim? E como é que é essa situação? Ora, quem estuda o espiritismo sabe responder muito facilmente essa pergunta. Eu sou espírito. Eu sou a individualidade pensante criado por Deus e destinado à perfeição. Eu, individualidade pensante, é que vou sobreviver após a morte do corpo. Porque os espíritos não são seres de outra dimensão. Estão vivendo numa outra dimensão, que é a dimensão espiritual. Mas eles não são ETs, não são fantasmas, nada dessas coisas. Uma reunião mediúnica não lida com o sobrenatural, porque o sobrenatural não existe, tudo pertence à lei divina. Então, quando um espírito começa a sua comunicação através de um médium, Ronaldo, sabe o que acontece? Qual é a descoberta que você faz? É que esse espírito é um ser humano, com nome, identidade, data de nascimento, de morte. Ele não tem nada demais, é igualzinho a mim. Viveu aqui, porque é exatamente isso. Porque eu vim do mundo espiritual, e a ele vou retornar. Aliás, Ronaldo, nós dois precisamos combinar aqui, né? Quando desencarnarmos, e que seja assim, né? Daqui a bastante tempo, mas quando desencarnarmos, nós temos que ver entre nós aqui e consultar, obviamente, nossos guias espirituais, nossos mentores, né? Quem que vai ser o primeiro a dar uma comunicação e onde? Ah, mas isso pode acontecer? Mas é óbvio que pode acontecer, porque estaremos desencarnados. É só isso. Agora, o Walter está nos puxando a orelha, né? Porque, às vezes, nós estamos no centro espírita, nós estamos estudando o espiritismo, mas não estamos convencidos da nossa realidade espiritual, da nossa realidade como espíritos. Mas se eu não estou convencido disso, como eu hei de ensinar isso aos outros? Não tem como. Ou então, né, Ronaldo, vai acontecer aquela coisa da escola, ou do pai, da mãe em casa, no lar, né? Que fala, dá um sermão, dá uma aula, mas tanto o filho na família quanto o aluno lá na escola, depois que o pai, a mãe ou o professor se afastam, tudo da boca para fora. Porque ele sente, ele percebe, ele vê, ele sabe. Do coração dele, não saiu é nada. Tá? Então, temos que tomar cuidado. Em espiritismo, porque estamos ligados ao evangelho, isso não pode acontecer. Então,
Não caia da cadeira. Você está na sua poltrona querida, segure-se. Mas você é um espírito. E, Marcos, e um assunto importante também para ratificar tudo que você falou aí, é justamente ler do engano achar que eu estou evangelizando alguém. Não caiam nesse erro. E ele fala sobre isso aqui. Eu vou ler, mas nesses longos anos também, como evangelizador, que já fiz também, como você também, não caiam no erro de achar que o pensar, não. Eu estou me evangelizando. O evangelizador, ele está no processo da autoevangelização. Ele é apenas o mediador naquele momento de uma evangelização que ele também tem que se colocar no processo. Porque se ele se achar que ele é o evangelizador e que está ali à frente de um trabalho pura e simplesmente evangelizando as almas, ele está esquecendo que ele também é uma alma. Ele também é o espírito imortal e que está neste processo, primeiro, da evangelização. Eu gostaria, Marcos, que você fizesse essa abordagem, porque ele coloca isso aqui, ó. Somente realizaremos essa tarefa se educarmos a nós mesmos e aprendermos a vivenciar o Evangelho. Então, a tarefa de evangelizar, ela está ligada a nós e não ao outro. Não fique preocupado em mudar ou transformar o outro na evangelização, mas sim levar este conhecimento, dar o conhecimento da lei de causa e efeito, da imortalidade da alma, da pluralidade das existências, a base da codificação, que já está começando nessa transformação para ele, mas é em nós. A transformação ela é pessoal. Agora, esse conhecimento que eu estou levando, quando eu estou aplicando em mim mesmo, ainda que caindo e levantando, soa de uma maneira muito melhor e salutar. Porque quem ouve percebe. Essa pessoa não é hipócrita, não. Percebe que ele tem umas arrogânciazinhas ainda, mas está melhorando. Ele tem algo nele que ele está se melhorando. É o exemplo. É a moral que tanto nós falamos aqui. É isso que Jesus colocou para todos. 12 discípulos eram perfeitos, mas ele disse que todos iriam evangelizar, mas tinham que se evangelizar, na verdade. Está lá, não é eu que estou colocando. Jesus mostrou isso no próprio exemplo que ele deu aos que ele escolheu, os 12. Ele não pegou 12 almas de escola. Ô, Marco, não foram 12 espíritos de escola que desceram para ajudar Jesus. Essas coisas que nós precisamos compreender, beleza. O que o Senhor viu em mim? O que eu tenho? Eu tenho tanto defeito aí, mas é esse. Essa pedra que está sendo burilada, que Deus, que Jesus precisa dessa sinceridade de transformação. E se fosse para colocar as missões mais importantes, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando, nós, conosco mesmo, com o outro. Porque nesse processo de evangelizar ali, de repente, não estou enganado, está ali um espírito que você precisa se reconciliar com ele, que apareceu de repente. Quantas crianças, jovens, nós evangelizamos, hein, Marco? Que você percebia e que eu percebia. Caramba, ali tem algo. Não vou muito, mas é aí que você percebe que você... Opa, é eu comigo mesmo, essa evangelização, na oportunidade de reparação e de resgate. É isso aí, Ronaldo. O que se liga com a sua fala anterior, quando você ressaltou a questão da humildade. E você estava falando, e eu estava aqui recordando, que certa vez chegaram para mim no Centro Espírita, né? Falando essa questão, né, de estudar o espiritismo e tal, e aí alguém se virou lá para mim, assim, bom, isso se aplica a nós, né? Mas não a você, né, Marcos? Porque você já sabe tudo.
Aí então eu olhei e disse assim, olha, o dia que eu disser que eu já sei tudo e que eu não preciso conhecer mais nada, é o dia da minha perdição. Não é o dia da minha perfeição, não. Porque estudar sempre. E até hoje eu faço isso. Né? Eu reservo, eu tenho uma hora aqui sagrada aqui só para fazer leituras, pensar. Aí quando me enviam materiais, os vídeos na internet e reler as obras da codificação, é o tempo todo. Nós temos que aprender o tempo todo e termos a humildade de mergulhar nessa dinâmica para repetir o que o filósofo já falou para nós. A única coisa que eu sei é que eu não sei nada. E que eu preciso o tempo todo realmente estudar. O evangelizador espírita tem que ter essa humildade e entender que ele precisa estudar sempre o espiritismo, os autores educacionais espíritas, estudar noções de pedagogia, noções de psicologia. Nós temos pesquisadores e autores muito bons. Eles não alcançaram o lado espiritual da vida, mas só faltou isso. Mas as pesquisas que eles realizaram sobre o desenvolvimento psicogenético, a questão da interação com o outro no processo de aprendizagem, os estágios de desenvolvimento da inteligência, etc., tudo isso o evangelizador precisa conhecer. E você colocou bem, Ronaldo. Não estamos falando aqui que você tem que fazer pedagogia, que você tem que fazer psicologia a nível do ensino superior. Não, mas conhecer as noções. Isso é importante. E como a evangelização espírita só pode, de fato, acontecer com Jesus, precisa estudar o Evangelho. Não é para decorá-lo, mas, a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, para compreender com a maior profundidade possível os ensinos morais dados por Jesus. E lembrando que a maior força do evangelizador, como, aliás, é a maior força de qualquer educador, tem que dar o exemplo. Mesmo, como você colocou, mesmo vacilando de vez em quando. Nós reconhecemos que somos espíritos imperfeitos, mas isso de reconhecermos que somos espíritos imperfeitos não pode valer como uma eterna desculpa para ficar errando ou não fazer aquilo que deve fazer. Vamos vacilar de vez em quando? Vamos. Vamos errar vez ou outra? Vamos. Mas tudo bem. Vamos aprender, reaprender, levantar e continuar a caminhada, como dizia Paulo de Tarso, mesmo com os joelhos desconjuntados. Porque se estivermos com Jesus, Jesus estará conosco e vai nos apoiar. Então, humildade e estudar são essenciais para o evangelizador espírita. E o Walter, no texto que você leu, antecedendo o seu comentário, diz que o centro espírita tem que se preparar para isso. Eu diria que o centro espírita tem que se preparar para preparar os seus evangelizadores, os seus coordenadores de estudo, e assim por diante. Mas como vai fazer isso? Realizando cursos, seminários, encontros. Mas nós não temos capacidade para isso, nós não temos pessoas para isso. Tudo bem. Nenhum centro espírita é obrigado a ter essas pessoas que entendem de tudo. Mas para isso existe um movimento espírita, um movimento de unificação. Ou seja, centros espíritas unidos, trocando suas experiências, são mais fortalecidos. Quando isolados, são mais fáceis de quebrarem. Então, vamos procurar os outros centros espíritas da região, vamos procurar, aqui no caso do estado do Rio de Janeiro, o Conselho Espírita de Unificação, lá da região, em cada estado brasileiro, com a sua denominação. Vamos nos unir os esforços
E aí, unindo os esforços, nós vamos conseguir fazer um curso de preparação de evangelizadores, por exemplo. Então, isso é fundamental e que, periodicamente, né, nós tenhamos as reuniões de avaliação do trabalho, reunião de estudo só para os evangelizadores. Tudo isso precisa funcionar no Centro Espírita para que possamos fazer a educação do Espírito e essa educação com Jesus. Ronaldo, isso é fundamental. Perfeito, com certeza. Precisamos aqui, Marcos, levantar uma grande importância pós-pandemia. Porque as casas espíritas viviam cheias, abarrotadas. O que não cabe aqui uma crítica, mas observação. Muitos médiuns desencarnaram, muitos não puderam voltar por N motivo. Mas com a pandemia, nós percebemos a importância do estudo. Porque muitas casas espíritas estavam cheias por conta de fenômenos. Me perdoe, mas é uma realidade. Faz parte. É um processo. Mas entendiam o fenômeno? Sabiam a razão de estarem ali? A importância do passe ou não? O que é um passe? O que é a casa espírita em si? Todos esses questionamentos que nós estamos colocando aqui. A evangelização. Por que existe a parte do fenômeno espiritual em relação à cura? Aí a casa espírita ficou vazia, porque todas as religiões ou religiosidades que haviam no meio desse tempo de 2 anos, ficou em casa. Todos tiveram, de alguma maneira, que estar em casa. Ronaldo, ore por mim, eu estou aqui e tal. Eu orava. Aí, Marcos, por favor, faz uma irradiação e tal. E a casa espírita? E as religiões todas que tiveram que ficar vazias? Aí você tem que levar esse conhecimento. Então, com a pandemia, a gente aprendeu alguma coisa assim. Talvez outros não. Mas quem estudou começou a perceber que a casa espírita tem algo mais. Ela é importante. Mas se eu não puder ir, como fica? Eu tenho que tomar o passe hoje. Eu adoro tomar o passe com o Marcos. E aí? Como é que fica? Mas a pessoa às vezes não sabe que existe o passe à distância, né? Você fazer oração para aquela pessoa, irradiar um pensamento, as irradiações. Marcos, a pandemia nos trouxe muitos ensinamentos. Como nós aqui agora estamos falando. Eu estou num lugar, você está em outro, estamos aqui fazendo a live. Nós nem pensávamos nisso. Não, vamos lá, Marcos, vamos encontrar na casa tal, e tal. Hoje, com a pandemia, nós percebemos essa situação até do estudo à distância, com todos participando. O WhatsApp hoje, por exemplo, oportuniza isso de estarmos aqui com 50 pessoas estudando. Mas não, eu gosto de sentir assim. Onde está escrito isso assim? Então, quem morreu desencarnou, não pode, porque eu não estou perto, eu não vou sentir. Olha como é que a gente vai entendendo todo esse processo da importância da casa espírita agora. Eu tenho que estudar realmente. Eu senti a falta do estudo. Ou senti a falta de estar lá para tomar o passe. Entendeu, Marcos? Eu gostaria também que você colocasse essa observação, que é um processo de evangelizar. A evangelização em casa, mas a minha evangelização nesse processo de auto-educar, do autoconhecimento e do estudo principal dos conhecimentos alicerçados na base em que Kardec nos trouxe. Não, sabe, Ronaldo, nós estamos em novos tempos. E muitos espíritas ainda não se aperceberam disso. Nós estamos numa sociedade de altos conhecimentos, de comunicação instantânea, de novas tecnologias, mas tem muito centro espírita parado no tempo. Quantos centros espíritas, até hoje, apesar de existirem aí já há 30, 50 anos de existência, e continuam fazendo
uma reunião mediúnica, uma palestra pública, do mesmo jeito que se fazia antigamente, tá? E não tem recursos metodológicos, tecnológicos. Quando o centro espírita para no tempo, as coisas não podem funcionar a contento. Aí veio a pandemia. A pandemia teve um lado bom, porque abriu a porta, ou melhor dizendo, abriu a mentalidade dos espíritas para usar a internet. Com todas as suas ferramentas digitais, que são maravilhosas, como nós estamos fazendo aqui na transmissão do programa Espiritismo e Educação. E aí nos lançou a um novo modo, o modo online, digital, com o modo presencial. Os dirigentes espíritas devem entender o seguinte: não é uma questão agora de querer forçar que todo mundo volte presencialmente para o centro espírita. Porque o modo digital ele está aí. Nós temos que copiar, ou melhor dizendo, temos que seguir, de uma certa maneira, o modelo das empresas, que é o modelo híbrido. Tá? Sim, as empresas fizeram com que uma boa parte dos seus colaboradores, seus funcionários, voltassem ao presencial, mas outros continuam online. Tá? E empresas que ocupavam 5 andares, 6, 10 andares de um prédio comercial, agora estão ocupando um andar só, 2 no máximo, porque entenderam a dinâmica presencial e digital. Nós não podemos fugir disso. É a nova dinâmica. Claro que o presencial físico, ele é importante, ele é muito importante. Mas eu me evangelizo dentro de casa também. Eu posso fazer parte de um grupo online. Aliás, agora nós podemos estender o grupo de estudo, o grupo da evangelização, porque ele não vai funcionar apenas uma vez por semana lá no Centro Espírita. Tem o WhatsApp, tem o Google Meet, vai por aí afora, né, que nos propiciam ficarmos trocando informações, mensagens, arquivos, conversarmos online. É o mundo digital interagindo com o mundo presencial interagindo com o mundo digital. Então, não adianta querer voltar ao passado. Agora é o novo. E nós precisamos entender esse novo mundo e para nos associarmos a ele. Quer dizer, os centros espíritas estarem associados ao novo mundo que nós estamos vivendo. E não temos que ter medo com relação a isso. Não é o fim, não, dos centros espíritas físicos, com a sua sede física. Não, não é não. Tá? Porque muitas coisas presenciais não podem ser substituídas pelo digital, pelo online. Mas trata-se agora de sabermos lidar com os dois modos de estudar o espiritismo, praticar o espiritismo, mas lembrando que seja presencial, seja online, a essência continua a mesma. Eu preciso me educar, porque eu me educando, serei a força para que os outros, através do meu exemplo, se eduquem. Perfeito, mano. E para finalizarmos, esse último parágrafo aqui fecha com chave de ouro para nós. E eu aqui me despeço com muita paz e saúde para todos, que Jesus nos abençoe sempre. Ele diz assim: habilitemo-nos na tarefa de educar o espírito. Olha que interessante. Habilitemo-nos na tarefa de educar o espírito, compreendendo os mecanismos da aprendizagem e da evolução para que possamos nos tornar trabalhadores dedicados do Cristo na renovação do planeta, que se inicia pela renovação de cada espírito. Isso é muito importante. O planeta, ele evolui, porque está na lei de evolução também, e segue o seu curso. Mas nós,
somos co-criadores, co-participantes deste processo. Muita paz e que Jesus nos abençoe. Marcos? Com essas palavras do nosso Walter Oliveira Alves, no livro Educação do Espírito, chegamos ao final desta edição de Espiritismo e Educação, agradecendo pela sua companhia, desejando muita paz em sua vida e deixamos aqui o convite. Até a próxima segunda-feira, 20h30 pela Web Rádio Estação da Luz. Um abraço a você, Ivonete, também ao nosso Wilson, e a você que não enviou a mensagem, mas que está aí nos acompanhando e vibrando pela educação do Espírito. Muita paz, até o nosso próximo encontro.